Fica à vontade, pode sentando na poltrona. Eu sou Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. Bom, eu já estou adiando esse vídeo de apresentação do canal e minha apresentação há um tempo. Então, nesse vídeo vai ser um pouco diferente, a gente vai ter algo mais próximo de uma conversa. Primeiro, né, quem sou eu? Eu sou o Léo Strack, eu moro em Porto Alegre, me formei em Psicologia na URGS no dia 17 de junho de 2021, então agora, né? Antes de entrar na psicologia, eu fiz alguns semestres, uns 5, 6 semestres de biologia, fiz um técnico em biotecnologia também. E aí, depois de fazer tudo isso, resolvi trocar de curso e ir para psico, mas enfim, não me arrependo. Ah, mas Léo, então tu vai ser youtuber? Não, YouTube não é o meu foco. O meu foco é a psicologia clínica. Eu quero atender no consultório. Eu estou atendendo agora na Ramiro Barcelos, 838, na sala 304, bem pertinho do Hospital Moinhos de Vento, descendo a lomba, do mesmo lado, à direita. Para quem tiver interesse e quiser entrar em contato, pode ser pelo telefone, seja WhatsApp, Telegram, né? É o mesmo número, que é 051 997 95 20 10. Ou então pelo Instagram, psicologia _da_coisa. Importante também comentar quem que eu atendo. Eu faço atendimento individual, tanto adolescentes quanto adultos. Mas agora, fora essas informações, esses dados, né, que, bom, é importante ficar aí no vídeo, vamos pro assunto de verdade. Eu separei algumas perguntas que eu acho que são perguntas minhas e provavelmente são perguntas de pessoas que procuram psicólogo, que têm interesse na psicologia, né, que estão ligadas nesse assunto. A primeira delas, que eu acho interessante, é quando que vale a pena fazer terapia? Bom, eu poderia dar uma resposta simples que é sempre, sempre vale a pena fazer terapia. Não importa se tu tem alguma dificuldade, está passando por algum sofrimento, sempre é interessante. O processo terapêutico ele nos ajuda muito a entender o nosso próprio funcionamento e começar a repensar algumas coisas sobre nós que a gente não costuma pensar. Eu brinco que quem não faz esse trabalho de reflexão, esse trabalho de metacognição, de pensar sobre o que se pensa, de pensar sobre os próprios sentimentos, sobre os próprios comportamentos, acaba sendo escravo de si mesmo. Então, o processo da psicoterapia ele nos ajuda nisso, a tomar mais a rédea da nossa vida. Mas tá, uma resposta mais específica, né? Não vamos para uma resposta tão genérica assim, tão perfeitinha. Quando que vale a pena fazer psicoterapia? Eu pensei em 4 situações. Primeiro, quando a gente percebe que a gente está sofrendo com alguma coisa que não tem uma resposta clara. Por exemplo, falta de motivação. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, mas é um saco, eu fico procrastinando, eu não quero fazer, é difícil levantar da cama, mas eu não sei o que é que está acontecendo. Né? Existe um sofrimento, mas não é evidente. A causa desse sofrimento, ou a solução para esse sofrimento, não é evidente. Não é como um pé torcido, que a gente sabe que dói, mas dói porque o pé está torcido. E a gente sabe o que tem que fazer para curar ele, ou pelo menos onde buscar essa ajuda. A segunda situação é quando a gente tem a sensação de que um sofrimento ele vai durar para sempre. Aí a gente entra, por exemplo, a perda de alguém, né? O término de um relacionamento, a morte de algum ente querido, de algum familiar, de algum amigo. Aquele momento que a gente pensa assim, putz, que merda, o mundo tá ruim, tô sofrendo e não tem nenhuma perspectiva desse cenário mudar. A terceira situação, quando os problemas parecem que se repetem. Por exemplo, um clássico, né? Eu sempre levo chifre. Os meus relacionamentos, eu sempre me envolvo com uma pessoa que não se importa comigo. Eu sempre me envolvo com uma pessoa agressiva.
né? Eu sempre tenho problema com o meu chefe, eu sempre brigo com o meu chefe no trabalho. Quando parece que a gente está num loop infinito do mesmo problema, da mesma coisa. Já tem aquele ditado: loucura é esperar um resultado diferente quando a gente faz sempre a mesma coisa. Só que às vezes não parece que a gente está fazendo a mesma coisa e aquele problema sempre vem de novo. Pode ter a ver com a gente e pode não ter a ver, mas isso pode ser trabalhado na terapia, como solucionar e refletir e pensar sobre esse problema, já que ele aparece várias vezes na nossa vida. E o quarto motivo, que acaba sendo meio um quinto, que é quando algo em alguém nos incomoda. E esse alguém pode ser nós mesmos. Do tipo, eu fico muito ansioso quando eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade. Fico muito preocupado com... Eu não consigo dormir porque eu fico pensando no dia seguinte, né? Tem uma característica minha que me incomoda, que me traz sofrimento. Então, bom, vale a pena repensar e ver como mudar isso. Ou então, uma característica em alguma pessoa, né? Por exemplo, vamos voltar de novo para a esfera do trabalho. Sempre me incomodo com os colegas do trabalho. Sempre sobra para mim. Eu sempre tenho que ficar fazendo hora extra porque os outros não fizeram. Eu sempre tenho que compensar o trabalho dos outros. Eu tenho que, né? Parece que eu tô carregando a empresa nas costas e os outros estão lá tudo fazendo nada, né? Então, quando a gente tem algum problema de relacionamento na nossa relação interpessoal com outra pessoa ou com nós mesmos. Mas e aí agora eu tenho uma pergunta para te fazer, que é: como que tu procuraria um psicólogo? Ok, vamos pensar assim: tô com esse sofrimento, tô com esse problema, acho que vale a pena fazer terapia. Como é que eu vou achar um psicólogo? Não vai ver muita propaganda, não vai ver propaganda na TV, não vai ver muita propaganda no jornal, né? Como é que eu vou encontrar esse profissional? Dizendo da minha experiência pessoal, dos psicólogos que eu já procurei para fazer a minha terapia, eu procurei na internet quem era de Porto Alegre, quem era próximo, né? Fui pela localização, fui pela aparência do site ou pelo perfil no Facebook, né? Mas enfim, foi pela internet. Mas principalmente onde foi a maioria dos... Porque, bom, eu fiz terapia familiar, fiz terapia individual, troquei de psicólogo, então, né? Mas tem uma história aí de 5 anos de terapia. A maioria dos profissionais que eu procurei, eu acabei encontrando por indicação. Eu conversei com um amigo, um outro profissional, um psiquiatra, uma outra pessoa me indicou alguém, falou: tem aquele lugar que dá pra olhar lá, aquela clínica, tem aquele cara que faz um trabalho legal, pô, eu vou lá. Não, minha mãe, meu primo vai naquele outro profissional, de repente eu posso tentar ir, eu posso ver, né? Então acaba sendo meio que uma divulgação de boca a boca, né? Para fazer essa conversa. Então, se tu tá passando por algum momento difícil, tá com algum sofrimento, para mim funcionaram essas duas coisas: procurar na internet e falar com outras pessoas, pedir indicação. E aí quando a gente fala de procurar na internet, tem uma questão que é muito importante. Essa conversa inicial. Todo psicólogo, ele vai estar disposto a trocar uma ideia, a conversar um pouco contigo de graça. Às vezes, alguns vão dispor de mais tempo, outros não. Mas por que isso acontece? Como psicólogo, a gente sabe que o vínculo que a gente cria com essa pessoa é muito importante. E isso não tem como a gente saber por um anúncio, né? É importante ir lá, conhecer essa pessoa. Tudo bem, agora com questão de Covid, tem o atendimento online, mas ter essa primeira experiência, ter esse primeiro contato para, ok, essa pessoa é assim, ela fala assado, ela usa mais ou menos essas palavras, porque isso vai ser muito importante ao longo do processo terapêutico. Então, ter esse primeiro contato, buscar esse primeiro contato com vários profissionais, com certeza é algo importante e algo que nos ajuda a escolher o profissional certo para gente.
E como psicólogo também acaba sendo importante para fazer esse primeiro acolhimento para essa pessoa que está sofrendo. Bom, e como que eu faço isso? Eu costumo marcar uma entrevista inicial de pelo menos 1 hora, um pouco mais. Por quê? Para a gente ter tempo de conversar tranquilo, saber um pouco da tua história, eu te contar um pouco da minha forma de trabalhar, ver se essa conversa, se essas palavras, se fecha, se rola uma química terapêutica, né? Que a gente vai acabar chamando de vínculo, esse vínculo terapêutico, para ver se tudo isso acontece. E aí, depois que a gente vai pensar em, ok, vamos começar o processo terapêutico, como é que vai ser o horário, o que fica mais fácil. E aí entra uma questão importante, valores. Esses valores, eles precisam ser conversados antes de se assumir qualquer compromisso em relação à terapia. O Conselho Regional de Psicologia, ele põe algumas limitações em como essa divulgação pode ser feita e como essa relação de valores pode ser trabalhada. Então, um psicólogo não pode divulgar o valor, o custo da sessão, né? Seja na propaganda, seja no seu perfil, não se pode fazer essa divulgação, porque a ideia é que o paciente procure a terapia pela qualidade e pelo serviço oferecido pelo psicólogo, e não por ser mais barato ou por ser um valor mais acessível ou não. É muito diferente escolher um psicólogo do que escolher um tênis numa loja. Por isso também fazer pacotes ou descontos, que nem, por exemplo, uma academia, também não pode. Então eu não posso fazer, 6 meses de terapia por tanto. Agora, se tu fizer o plano anual, sai não sei quanto, tu tem não sei quanto por cento de desconto. Daí a pessoa desiste no meio, ou para de ir na terapia. Não, tem que continuar pagando. Não, isso não pode. O CRP já diz que isso vai contra o código de ética. Só que, como qualquer serviço, é importante ter essa conversa sobre valores. Porque não adianta começar um processo, começar uma terapia, se eu não vou conseguir dar continuidade nela por questões financeiras. Então é importante perguntar, sim, e conversar sobre isso com cada psicólogo que tu for ver, que tu for conhecer, antes de se assumir qualquer compromisso com relação à terapia. Léo, e plano de saúde? Plano de saúde é complicado. Por quê? O processo terapêutico ele não é tão previsível, ele não é fácil de a gente dizer, não, tu tem medo de aranha? Ok, em 6 meses tu vai estar bem. Não, tu tá com depressão? Depressão é mais tranquilo, em 3 meses tu vai estar bem. Não, é muito complicado de fazer essa previsão. Por isso que a maioria dos planos de saúde não cobre atendimento psicológico. Às vezes a gente vai ter processos de terapia que levam anos. Eu mesmo já faço terapia há 5 anos com o mesmo psicólogo. E as questões sendo trabalhadas foram mudando ao longo desses 5 anos. Então é complicado para um plano de saúde se comprometer a de repente pagar uma terapia, ou né, dar o suporte ali para algo que vai levar 5 anos, 6 anos, 7 anos, ou 1 ano, 2 anos. Às vezes é algo mais rápido. Então, por isso a maioria dos planos de saúde não cobre psicoterapia. E sim, psicoterapia, infelizmente, ainda é caro aqui no Brasil. A gente não tem essa cultura de procurar atendimento psicológico, ainda se tem um tabu em cima disso. E além de ser um serviço caro, ele é um serviço que exige um longo tempo, às vezes pode exigir um longo tempo, e que os resultados eles não são palpáveis, eles são difíceis de se mensurar. Mas aí a gente começa a entrar em algumas questões que é com relação à profissão de psicólogo mesmo. E uma delas é como fazer essa divulgação do seu trabalho. Durante a minha graduação, eu não tive nenhuma aula sobre como fazer essa divulgação, como administrar um consultório, como captar clientes ou pacientes. Então, vai ter uma variação muito grande dependendo de onde se teve essa formação.
E isso pensando só em psicologia clínica, só em quem vai atender num consultório. A gente não está falando de psicologia hospitalar, a gente não está falando de clínica ampliada, a gente não está falando de um monte de coisa. Outra dificuldade é essa de vender saúde. E quando a gente fala em psicoterapia, a gente está falando em saúde mental, que é muito próximo da educação. Como eu comentei antes, não é uma coisa palpável, não é algo que a gente consiga mensurar direito. Não é como, por exemplo, ir num médico porque eu acabei chutando a quina do armário e o meu dedinho quebrou. E bom, eu sei quando ele está quebrado e eu sei ver quando ele tá bom de novo. Agora, quando a gente está falando em saúde mental, isso não fica tão evidente. Então, vamos pensar no colégio, né? Quando tu aprendeu lá a fazer potenciação, tu ia fazer a prova, não é assim, ah, tá, eu aprendi aqui como é que se faz potência, como é que se faz, né? Eleva ao quadrado, eleva ao cubo, não sei o quê. Agora eu entendi, agora eu acerto sempre. Não, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, fica ali no meio termo. É difícil de dizer exatamente se a gente aprendeu ou não. Para terapia é a mesma coisa. É difícil de dizer exatamente se ocorreu uma mudança ou não, né? O exato ponto em que isso acontece. Claro que depois de um processo, né? Depois de um tempo, a gente vai ter, ah, não, ok, eu realmente não estou mais sofrendo com a mesma coisa, aquilo que me trouxe para buscar terapia não é mais uma questão, agora é outra, né? Eu já passei para outra matéria, já aprendi potenciação, agora estou em radiciação. Então, esse acaba sendo um trabalho muito difícil de se divulgar e de se vender. Não é como vender um tênis, que tu sabe exatamente o que tu está comprando. E mesmo assim, às vezes a gente não sabe. Isso faz com que esse trabalho de divulgação, de venda, seja bem complicado. E até bem interessante de ser estudado. Quem sabe isso não daria um vídeo no futuro. Enfim, outra questão que tem muito presente é a internet. Eu vejo, por exemplo, vários colegas, né, se formam, fazem lá um perfil no Instagram, fazem lá, né, psicólogo não sei quem, psicóloga não sei que lá. Eu, pessoalmente, tenho alguns receios com o Instagram. Eu não sei se eu procuraria um psicólogo para me atender no Instagram. E o Instagram ele é muito mais para divulgar uma informação. A gente vai ver o pessoal falando sobre depressão, vai ver o pessoal falando sobre ansiedade, mas não necessariamente aquela pessoa que produz um produto legal ali na internet vai trabalhar com psicologia clínica ou vai ser um bom profissional clínico. Então, eu não sei, o Instagram ainda me deixa meio confuso, essa é a grande verdade. Foi por isso que eu acabei optando pelo YouTube. Porque no YouTube eu tenho mais tempo para falar, para fazer esse trabalho de conversa, de expor a minha opinião, que não necessariamente tem a ver com uma educação, né, o que a gente chama de psicoeducação, com ensinar como funciona a terapia ou como funcionam determinados transtornos, né? Mas para discutir assuntos interessantes com um viés de alguém que se formou em psicologia. Ah, Léo, e a terapia online? Bom, a terapia online eu também tenho alguns receios. Apesar de ser novo e acho que eu tenho um bom domínio das tecnologias, assim, a gente sabe que não é exatamente a mesma coisa, né? Bom, eu jogo online, jogo com alguns amigos, a gente conversa, né, no Discord e tudo, e é legal, mas não é a mesma coisa que tá presencialmente conversando ali, vendo a pessoa. Então, eu acho que assim, é interessante, é melhor do que nada, com certeza, mas eu ainda prefiro, bom, eu vou no meu psicólogo, eu faço, né, é presencial as minhas sessões com o meu psicólogo, e para mim não dá para se dizer que a psicologia presencial foi completamente substituída e que é coisa do passado. E a última questão que eu queria falar um pouco aqui nesse vídeo, né, é com relação às teorias.
Porque a gente começa a procurar sobre psicologia e a gente vai descobrir que existe a psicanálise, existe a teoria cognitivo-comportamental. Na cognitivo-comportamental já existe várias, né? A DBT, a dialética, tem mais a de aceitação e compromisso, tem não sei, tem vários tipos. E esses tipos, né, de terapia, essas diferentes teorias, elas vão influenciar muito em como vai ser o atendimento. Então, às vezes, vai encontrar um psicólogo que não fala nada, né? Fala muito pouco. Tem aquele perfil muito psicanalista, muito freudiano, assim, anota, só te escuta, faz uma que outra pergunta. E ao mesmo tempo, às vezes tu vai encontrar psicólogo que fala um monte, que passa muita técnica, que passa dever de casa, que vai te falar, não, porque daí tu faz assim, tem a respiração tal, olha esse vídeo no YouTube, porque daí fala dessa respiração, faz não sei o que, faz a tabela, anota os pensamentos disfuncionais, que fala mais, interage mais e põe mais energia nesse atendimento, nesse processo terapêutico. Mas, independente da teoria, é importante deixar claro que terapia não é conselho. Então, aquele papo, para que eu vou pagar alguém para me dar conselho? Não, eu converso com os meus amigos, eu converso com não sei quem, me ajuda. Sim, ajuda. Né? O simples fato de estar conversando já nos auxilia nesse processo de saúde mental. No entanto que tem uma pesquisa muito engraçada que eles criaram um bot onde tu ia lá, falava com ele e ele lia a tua mensagem e fazia uma pergunta de volta, fazia uma pergunta mais genérica, uma pergunta aberta, assim e tal, para continuar essa conversa. E se observou que as pessoas se sentiam melhor, tinham o bem-estar subjetivo delas aumentava depois dessa conversa com esse robô, nesse chat. Então, sim, conversar ajuda, mas terapia não é só uma conversa. Existe todo um processo, existe toda uma técnica que vai variar de profissional para profissional, de teoria para teoria, mas existe todo um fundamento para o que é feito ali. Então, sim, conversar com um amigo ajuda, mas não é a mesma coisa que ir no psicólogo. Nem se o amigo for psicólogo, tá? Não é a mesma coisa. Hoje em dia, as duas principais correntes, assim, é a terapia cognitivo-comportamental, que vai ter várias subdivisões, e a psicanálise. Do meu ponto de vista, tudo entra numa questão de linguagem. Uma terapia psicanalítica vai prestar muito mais atenção nos símbolos, nos significados de cada coisa, de cada fala, dos eventos. Uma terapia cognitivo-comportamental, ela tende a ser muito mais direta, muito mais racional, muito mais analítica e pontual. Existem alguns mitos de que, por exemplo, não, a terapia cognitivo-comportamental é superficial, não, a psicanálise leva muitos anos até ter resultado. Não, não necessariamente. Como eu falei, isso são mitos. Sim, eles podem representar parte da realidade, mas com certeza eles não representam a realidade em si. Então, até nessa escolha da teoria, vai depender um pouco da personalidade e de como aquela pessoa que está buscando a terapia vê o mundo e gosta de se comunicar com as outras pessoas. Por que eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental? Porque para mim é o que faz mais sentido. Eu vejo o mundo de uma forma, ou tento pelo menos, de uma forma mais racional, mais pontual, presto atenção em comportamentos, em pensamentos, e né, nas emoções. Vai ter esse não sei o que, quando acontece tal coisa, eu faço tal coisa, eu sinto não sei o que daí eu faço tal comportamento. É a forma que eu vejo o mundo, é a forma que eu gosto de ver o mundo, e é a forma que eu gosto de trabalhar no consultório. O mais importante é que o profissional, o psicólogo que tu escolha dar início a esse processo, seja um bom profissional. E aqui, bom profissional, eu não estou dizendo alguém renomado, alguém que fez muito curso, alguém não sei o quê. Um bom profissional, na tua opinião. Porque não adianta nada eu ir lá
procurar um psicólogo bambambam, bam, bam, eu pago caro, faço não sei o quê, né? E não bate, não fecha aquilo ali. Não vai adiantar. A terapia, ela vai ser, o processo terapêutico ele vai acabar sendo prejudicado. Um professor meu na faculdade, ele até comentou, né? O vínculo terapêutico é como se fosse o prato. A terapia vai ser a comida que tu vai por ali. Não adianta nada tu ter a comida se tu não tem o prato. Não vai ser a mesma coisa, não vai ser a mesma experiência. Então, esse prato é esse vínculo terapêutico, onde o processo terapêutico se constrói. Bom, esses eram os assuntos que eu queria comentar e conversar nesse vídeo, né? Só para retomar um pouco algumas informações lá do início, né? Eu sou o Léo Strack, o meu CRP é 0735481, o meu consultório é em Porto Alegre, na rua Ramiro Barcelos, 838, sala 304. Para entrar em contato, pode ser pelo meu telefone celular, que é 51 997 95 2010, ou então pelo Instagram, psicologia da coisa. Eu vou colocar essas informações aqui embaixo na descrição do vídeo também, para ficar mais fácil poder copiar, colar e tudo. E bom, eu tô te esperando. Vamos fazer essa entrevista inicial, vamos fazer essa primeira conversa e vamos ver se vai rolar esse vínculo terapêutico. E para encerrar os vídeos, como de costume, o nosso tempo está terminando, a nossa sessão fica por aqui. Se tu gostou do vídeo, compartilha, dá um like. Se tem alguma ideia, alguma sugestão para um próximo vídeo, escreve nos comentários que eu leio todos eles e quem sabe não sai uma coisa legal daí. Até mais!